Salve, galera! Eu sou o Teacher Pita, esta é a Med School. Hoje é a aula de recuperação do dia 9 de maio, tá? E hoje a gente vai falar sobre artigo indefinido e pronome indefinido. Esse é um assunto que muita gente acha muito fácil e às vezes erra porque vai muito confiante. E esquece de estudar os detalhes. Se você vai fazer uma prova como a CAF, se você vai fazer uma prova como o URGS, se você vai fazer uma prova até como o UFSM, eu acho que vale a pena você prestar atenção nesses detalhes. Você vai fazer Enem, não cai o tema gramaticalmente, mas ele aparece no texto e pode haver questões em que saber esse assunto vai ajudar vocês a responder. Então, é disso que eu vou falar hoje com vocês. Vem comigo, por favor, porque eu vou compartilhar nosso e-board. E-board sendo compartilhado. Let me go for picture in picture. Aê, excelente. Já preparei, tá? Então, lembrando, se você quiser saber onde estão as informações das minhas anotações, você só precisa vir para o nosso e-board. Se você não tem, me pede o link que eu compartilho com você, né? Vai lá na caixinha 9 de maio, né? Eu tenho certeza que, como o nosso documento já é bem grande, tá bem parrudo o nosso e-board, né? Eu imagino que se você buscar lá, colocar na busca da página, né? Que é Ctrl F, lá em Ctrl F, colocar lá May 9th, você vai chegar exatamente aqui, tá? Então, lembra que o assunto hoje são artigos indefinidos e pronomes indefinidos. Essa primeira parte da aula, eu vou falar agora sobre artigos indefinidos, tá? E tá aqui na caixinha de gramática os artigos indefinidos. Então, eu tenho dois deles, a e an. Lembrando que a tradução de a ou a, como alguns dizem, é um ou uma, enquanto an também significa um ou uma. Então, nenhum deles significa uns ou umas. Então, a primeira coisa importante sobre eles, essas duas palavras só existem no singular. Como assim só existem no singular? Isso quer dizer que se você tiver uma frase, sei lá, x, 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 sei lá o quê, né? Espaço em branco, né? E aqui você tiver uma palavra e essa palavra está no plural, tá? Qualquer palavra. Tá? A resposta não pode ser letra A, não pode ser A, não pode ser letra B, não pode ser N. Tá? A e N só aparecem referindo-se a palavras no singular. Tá? Então, por favor, se estiver se referindo a algo no plural, não pode. Mas se estiver falando de algo no singular, pode, tá? Cuidado, então, às vezes, porque pode acontecer assim, ó. Vou colocar aqui a singular aqui. Tá? E aí pode ser que a palavra a quem o a e o and se refiram esteja um pouquinho mais adiante. Então, palavra no singular. Ok? Então, pode, nesse caso, será que eu consigo pensar num exemplo? Claro, pode ser assim, ó. This is, no, or, okay. He was, espaço em branco, onde eu vou colocar a ou an, tá? Isso vai ser bom. One-eyed man. Tá? Então, a palavra que a gente vai usar aqui é a, ok? E porque ele se refere a man. Deixa eu colocar aqui, letra A, correta é a, e se refere a man, tá? Podia ser boy, podia ser student, tá? Então, lembra, quando eu falo sobre se referir a uma palavra no singular, eu quero lembrar vocês que é isso, tá? Ó, a frase seria mais simples assim, ó. He was, sorry, a man. Pronto, ó. Tarará, palavra no singular, ok? Mas, se for tarará, com alguma outra coisa, então esse meu y aqui, só para não escrever x, x, x de novo, tá? Essa expressão aqui entre a lacuna e, e o substantivo, tá? Então, esse a refere-se a man, por isso eu vou usar a, ok? Ou a, tá bom? Excelente, então vamos para a regra, tá? Eu vou começar com um artigo, a ou an,
para tapar algumas lacunas que talvez vocês venham a ter, e depois eu vou para os pronomes indefinidos, tá? Então, assim, ó, regra geral, eu vou usar a ou a antes de palavras que começam no, sim, com vogal. Eita, com consoante. Então, eu vou dizer assim, ó, a book, a car, a boy, a girl, ok? Enquanto eu vou usar an com palavras que começam com vogal. Eu vou dizer an elephant, an orange, an apple, ou apple, tá? Regra geral, ok? O problema vem agora, tá? O problema é que é até aqui onde a maior parte das aulas de inglês, dos cursos de inglês vão. Eles raramente te levam para te mostrar as outras lacunas e as exceções, a gente pode chamar assim de exceções, tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Então, eu vou usar a ou a antes de hospital, antes de house. Mas vou usar an antes de hour ou antes de honor, tá? E a pergunta que você vai se fazer assim, poxa, mas tudo começa com H. Por que que às vezes eu uso a ou a? Por que que às vezes eu uso an? A razão é porque hospital começa com o som daquele H, tá? Que é um... E house realmente começa com o som daquele H. Mas honor não começa com som de H. O primeiro som é aquele O. Aquele H é tipo o nosso H em português. Ele é, desculpa, hour. Enquanto honor acontece a mesma coisa, tá? O primeiro som é daquela vogalzinha lá, tá? Então o H, ele acaba ficando sem som nesses dois casos, tá? E eu preciso reforçar isso para vocês. Eu vou usar a ou an, no fim dessa explicação, vocês vão ter entendido que eu vou usar a ou an antes de palavras que começam com som de consoante, tá? E N eu vou usar antes de palavras que começam com som de vogal, tá? Então é muito importante, vogal, tá? É muito importante que você se ligue disso. O que é importante nessa regra é começar com som de vogal ou com som de consoante, tá? Começar só com vogal e consoante às vezes não é. E eu vou dizer para vocês, quando eu vejo isso cair em prova, nunca é o primeiro caso. A book, a car, an orange, an apple. Bem capaz, tá? Normalmente, são os casos que eu vou mostrar para vocês da segunda linha para baixo, tá? Do hospital e do hour para baixo, tá? Vou te dar uma outra palavra agora. Vou te dar a palavra woman. Tá? Bom, W é consoante, tá? Então, vamos lá. W não é vogal, C não é vogal, R não é vogal, Y não é vogal. É consoante, tá? Então eu vou dizer a woman, assim como eu vou dizer a winter day, um dia de inverno. Ok? Lembrando que a palavra women não vai, porque women é plural, e assim como winter days não vai, porque é plural. E lembra, antes de plural, eu não uso a nem an, tá? Deixa eu só até arriscado aqui para não ter confusão. Tá? Mas, se eu estiver falando de um homem de um olho só, eu vou dizer assim, ó. Sorry. Se eu estiver falando de um homem de um olho só, eu vou fazer assim, ó. One dash eyed man. Pita, mas isso aqui não é um O? Ou não era para ser vogal? É. E o é vogal. Mas o O de orange. Ok? Então, orange, O, beleza. E esse one não começa com O? Na verdade, caras, para os falantes de inglês, esse O que vocês estão vendo aqui, ele tem, do one, ele tem o mesmo som do woman. Vou até forcei a pronúncia aqui, tá? Então, woman, one. Woman, one. Por isso que a gente usa a, e por isso que a gente diz a one-eyed man. Talvez no exercício anterior, quando eu mostrei para vocês aqui, ó, que usava a, alguém tenha dito, mas não deveria ser an, já que o é vogal? Não, tá? Eu vejo muito mais isso caindo, he was a one-eyed man,
do que it was, isso, it was an orange. Porque os organizadores da prova sabem, caras, que a gente já sabe isso aqui. Não, é muito fácil, né? Então, isso aqui não cai. O que cai é essa exceção, tá? Então, por isso a gente colocou A aqui antes do One-Eyed Man, tá? Então, caso você estivesse assistindo o vídeo antes, né, e você disse assim, mas por que tem isso? Por que é assim? Por que é assado? Agora eu já te expliquei por quê, agora você já sabe por quê, jovens, tá? Beleza, vamos para a próxima. Eu vou usar an, né, o que vem antes de vogal, de palavras como unusual, book. Tipo, era um livro muito incomum, tá? Ou app, um aplicativo muito incomum. Lembrando, não é por causa... Opa. Ok, sorry. Era o aplicativo perguntando, mas você tá aí ainda, Pita? Pronto, tá? Então, não é por causa da palavra app ou da palavra book que a gente está usando a N nesse caso, tá? É por causa do primeiro som. Vou repetir. Não é por causa da palavra man, do som da palavra man, que a gente usa a. É porque man é singular. Só a gente está usando a porque o som é one, ok? Mas de qualquer forma continua sendo a. Então eu digo assim, ó, an unusual book, um livro, ou an unusual app, um aplicativo incomum, tá? Eu estou usando an por causa desse primeiro som que encontra com ele, tá? Agora, se for university, aí, opa, aí a gente vai usar a. Por quê? Pela mesma razão, deixa eu só, né, do caso anterior, tá? Quando a gente tiver esse som de you no começo dessas palavras que tem a letra U, nós vamos entender, vamos fazer de conta, que é um Y, tá? Da mesma forma, a gente diria assim, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, tá? Então, a yellow, a university, tá? Então, por quê? Porque pra gente, o som vai ser de you, tá? Então, cuidado com as letras U's. De novo, eu vejo muito mais questões assim. I study at a good university. Eu estudo em uma boa universidade, né? Lembrando, esse A é por causa do good, por causa do som do good, e porque a palavra university é singular, né? Mas se eu tirar university, o good continua sendo A. I study at a university, porque aquele U tem som de Y. A razão é por causa do som da semivogal Y, mas eu não vou entrar em detalhe de semivogal com vocês agora, nesse momento das nossas vidas, tá? Então, lembrando, começou com H, cuida da extensão de... Começou com W, é sempre consoante, tá? Começou com a letra O, cuida, se é o número one, aí é A ou A. Se for uma outra palavra com O, aí é, tá? Cuida, se começar com a letra U, depende do som. Se for U, university, U, uniform, U, universe, aí a gente vai usar A ou A. Enquanto se for a gente vai usar N, tá? Uma outra palavra que vai caber aqui, tá? É essa palavra aqui, ó, you. Esqueci de deixar preparado para vocês, tá? Vou colocar lá, tá? Vou gravar com vocês com imagem. Quando eu procuro no Google Imagens, é isso que eu vejo quando procuro a palavra you, ok? Então, para mim é uma ovelha, tá? Os especialistas vão dizer, não, teacher, isso aí não é uma ovelha, isso aí é um, sei lá, bezerro, não sei, eu realmente não sei a diferença, mas é esse bicho aqui, tá? You, ok? Então, jovens, essa é uma das outras palavras que eu usarei com a, tá?
E aí vai caber um outro exemplo, tá? No mesmo caso, tá? European. Tá? Fulano é um cara da Europa. He is a European student. Man, guy, girl. Ok? Por quê? Por quê? Porque European, you, tem o mesmo som de começar com Y, tá? De university, tá? Mesmo de yellow, e por isso a gente vai usar a com esses caras aqui. Vejo muito mais cair perguntas sobre European do que unusual man ou até elephant, tá? Então, elephant, an elephant. You, European, a European man. Okay? Se eu puder falar também sobre um pouco mais de exceções, eu vou falar sobre sigla, tá? Tá. Por exemplo, se o cara for um agente, e for um agente do FBI, eu vou dizer tá sumindo dali, eu vou colocar aqui, an FBI agent. Se for da CIA, eu vou dizer assim, eu tô trocando as bolas, né? Deixa eu trocar aqui. Copy. Paste. CIA. Então, eu vou dizer assim, ó, a CIA agent, porque o primeiro som é som de consoante, ó. Sibilou, tá? Agora, mas aqui é uma consoante, por que que é N? Porque o primeiro som, ó, N, F, B, I, agent. O primeiro som é som de vogal, F. E por isso que eu digo NFBI agent. Sacaram? Ok? E um último item aqui para a gente relembrar, né? So, a dash years old, sorry, year traço old student. Então, um estudante de 17 anos de idade, tá? Ou uma estudante, né? Enquanto no ano seguinte, quando a pessoa tiver 18, ela vai ser an 18 years old. Por quê? Porque 17 em inglês começa com consoante, 17, enquanto 18 em inglês começa com vogal, 18. E é por isso que, mesmo sendo número, a gente tem que pronunciar, e por isso a gente usa A-O-N. Ok? Toma um pouquinho d'água enquanto você vai verificando isso. Sendo assim, filhos e filhas, tá na hora da gente praticar um pouquinho, vamos a praticar, tá? Porque sim, é óbvio que eu tenho exercícios para vocês. Deixa eu só mudar a tela. Aqui. Entire screen. Excelente. Bem. Picture in picture. Aí. Joia, tá? Se quiser o material, me avisa, compartilho com vocês lá no nosso grupo. Indefinite pronouns, tá? Então, aqui tem uma apresentação rápida, né? Uma explicação rápida dessas coisas que eu falei para vocês, né? Sobre o que é normal, as exceções, tarará, tarará, né? O que não é, siglas que a gente conversou, tá? Então, eu vou fazer um exercício bem rapidinho aqui, bem bobinho, tá? Você deve colocar A ou N, nós vamos fazer 1, 2 e 3 só, e depois, se você quiser fazer o resto, pega o PDF e faz qualquer coisa, me pergunta, tá? I've been waiting for half a ou an antes de hour. Vai lá, pensa a resposta. Resposta certa, half an hour. Por quê? Porque hour, embora comece com a letra H, né, não tem o som daquela letra H, tá? Então, estou esperando já há meia hora, half an hour, né? E aí que se consegue a frase what, espaço em branco, nonsense, tá? What a nonsense. Mas que bobagem, que loucura, que coisa sem sentido, nonsense, né? Que tristeza, que tristeza. Número 2, eu vou dar alguns segundos para você responder enquanto eu tomo um pouco d'água.
Número 2, it is a pleasure and an honor. De novo, porque pleasure, ok, começa com P, consoante. Enquanto honor, né, é que nem o our, não tem som de H. E finalmente, questão de número 3. Vou tomar mais um pouquinho d'água enquanto você pensa na resposta. I've been living in a one-way street. Por quê? Porque embora comece com a letra O, esse one tem som de woman e W é consoante. Por isso, a one-way street. Ok? Joia. Bom, tem mais exercícios, se você quiser fazer lá. Tem um monte de exercícios, tá? Pode me pedir o PDF e qualquer dúvida é só me chamar. Ok? Vamos para o outro assunto da noite, então, que é pronome indefinido, que é, na verdade, o assunto principal, tá? Pronome indefinido. Então, vamos lá para o nosso e-board, tá? Os pronomes indefinidos que eu vou trabalhar com vocês hoje são some, any e no, tá? E eles são pronomes indefinidos porque a gente vai traduzir essas palavras como algum, algumas, nenhum, nenhuma, tá? Um pouco de, em alguns casos, tá? Então, some, any e no. Essas palavras significam algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, existem nenhumas, e um pouco de, ok? Vamos lá para o nosso material. Material. Tá. Então, some, any e no, ok? Então, caras, o que é importante saber sobre essas palavras? Essas são aqueles tipos de palavras que a gente usa e varia se a oração for afirmativa, for interrogativa ou negativa. E as pegadinhas que eu vejo cair em prova são exatamente essas. Eles fazem uma frase, te induzem a pensar que a palavra é tal, mas aí você olha, essa palavra é negativa, aí você tem que trocar. Então, você está com a ideia de que, sim, nessa resposta eu vou colocar some, mas aí você viu, não, ela é negativa, e na negativa tem que usar N. É disso que a gente vai falar hoje, ou nesse pedaço da nossa aula. Vamos lá, então. Some, tá? Ele é usado na afirmativa, frases afirmativas, tá? E ele significa um pouquinho mais para cima aqui, tá? E ele significa algum, alguma, alguns, algumas, talvez até um pouco de, tá? Então, centralizar. Então, eu posso dizer assim, I have some milk. Tem um pouco de leite. Or I have some cookies. Tem uns cookies, tem uns biscoitinhos aqui, tá? Uns. Ok? Então, não importa se a palavra é plural ou singular. Algum, alguma, alguns, algumas. Não importa se começa com vogal ou consoante. Tá? Afirmativa. Ok? Some eu também vou usar em interrogativas. Tá? Em interrogativas, ele também significa algum, alguma, alguns, algum. Não copiou a última frase, deixa eu apagar aqui. Sim. Agora sim. Estamos tendo um problema com a tecnologia aqui? Não tem problema. Então, some, na interrogativa, significa algum, alguma, alguns, algumas. Quem souber como é que se faz Ctrl+C, Ctrl+V no PDF, por favor, comente aqui. Ou um pouco de. Tá, vamos lá. Alumas, algumas, algumas, tá? Então vamos lá. Is there... Sorry. Deixa eu mais para cá. Would you like to drink some milk? Or can I have some biscuits?
tá? Então, tu quer tomar um pouco de leite? Né? Não algum leite, né? Um pouco de leite? Ou, can I have some biscuits? Me vê uns biscoitos aí, me passa uns biscoitos aí, tá? E a gente prefere não usar some na negativa, tá? Na negativa a gente vai usar outra palavra para dizer nenhum, tá? Any. Any é usado na afirmativa sim, tá? E any na afirmativa significa, tô gritando aqui, algum, alguma, alguns, algumas, um pouco de, tá? Vamos imaginar que você tá a fim de ler alguma coisa para passar o tempo, qualquer coisa, né? Você vai na biblioteca, né? E diz assim, eu quero, I want, or, ok, I want to read, to read any book. Eu quero ler qualquer livro, não importa, tá? I want to read any book, qualquer. Então, ah, ah, corrigindo aqui, desculpa. N na afirmativa significa qualquer. Perdão. Não algum, alguma, alguns, algumas. N na interrogativa, na afirmativa, desculpa, significa qualquer. Eu quero ler qualquer livro, tá? Enquanto N na interrogativa, em orações interrogativas, tá? Significa algum, alguma, alguns, algumas. E aqui está o problema, tá? Ou um pouco de. Aqui está o problema. Porque na afirmativa, olhem comigo aqui, ó, na afirmativa, some significa uma coisa, enquanto any significa outra coisa, né? Então não tem como confundir. Tem como confundir quando o professor escreve errado, né? Affirmative, tá? Aí sim. Mas, tá? Mas quando é interrogativa, aí pode rolar confusão, tá? Porque na interrogativa a tradução dos dois é a mesma. Mas dá uma olhada nas frases que eu vou colocar aqui. Is there any milk left? Sobrou algum leite aí? Sobrou um pouco de leite? Tá? Or do you like? No. Do you need some biscuits? Oh, sorry. Ou melhor, are there? Melhor. Eu já usei esse tipo de pergunta antes. Are there any biscuits? Tarará, em casa, na geladeira, no balcão, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é a diferença do tipo de pergunta, tá? Perguntas interrogativas ou frases interrogativas com some, tá? A gente vai traduzir o some como algum, alguma, alguns ou algumas, tá? Mas atenção, eu vou usar some quando eu estou fazendo uma oferta ou um pedido. Olha só para a primeira oração. Would you like to drink some milk? Estou oferecendo a leite para alguém. Então, quando eu faço uma oferta, eu vou usar some. Eu vou usar o some também quando estou fazendo um pedido, um request, né? Você me alcança aí um pouco de tal coisa? Você me alcança, me dá, me vê, me entrega, me passa um pouco de tal coisa? Alguns ou algumas dessas tais coisas? Some. Agora, perguntas em geral, ó, tem leite em casa? Vou usar N. Sobrou leite aí? Vou usar N. Sobrou um pouco de leite aí? Vou usar N, né? Tem biscoitos no pote? Tem biscoitos na caixa? Tem biscoito não sei onde? Né? Vou usar N. Tá? Então, vou usar some para perguntas em que eu estou fazendo um pedido ou uma oferta, enquanto eu vou usar N para perguntas em geral. Tá? E na negativa, tá? A tradução vai ser nenhum. Nenhum, nenhuma. Tá? Nenhum.
tá? E aí a gente vai dizer assim, there isn't any milk left. Não sobrou nem um pouquinho de leite. Acabou o leite, né? Ou, vou dizer no plural, there are not any biscuits. There are not any biscuits. There aren't any biscuits. Não tem biscoito. Bate embora. Tá? Ou compre aí que vai ter. Então, lembrando, any significa nenhum, nenhuma, tá? Aí, vamos para o no, tá? A gente não usa na afirmativa, vai ter uma dúvida aqui, tá? Daqui a pouquinho. A gente não usa na interrogativa, tá? Mas a gente vai usar o no na negativa. E eu posso dizer assim, ó. Se alguém perguntar, is there any milk left? Eu posso dizer assim, negativo. Eu posso dizer assim, there is no milk left. É a mesma coisa a resposta anterior. Não tem no leite, não sobrou leite. Mas eu preferi fazer com no. Ou eu posso dizer assim, a pergunta é, tem aí alguns biscoitos? Posso dizer assim, ó, there are no biscuits. Não há biscoitos na caixa, no pote, no, sei lá onde você guarda biscoito, tá? A pergunta é, mas teacher, como é que eu sei que eu vou usar any ou no numa oração negativa? E aqui que tá o pulo do gato, tá? Eu vou usar any quando eu tenho uma palavra negativa. Por exemplo, um verbo auxiliar na forma negativa ou a palavra not. Aí eu vou usar any. Enquanto eu vou usar no para dizer a mesma coisa, sem a presença de uma outra palavra negativa. Porque em inglês a gente não nega duas vezes. Ok? Tá? Eu vou lá para o nosso e-board para lembrar vocês de algumas palavras negativas que eu vou usar com N, tá? Então, N, você vai usar com a palavra not, você vai usar com a palavra never, você vai usar com a palavra hardly. Hardly é alguma coisa, né? Você vai usar com seldom, que é a mesma coisa que rarely, mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, você vai usar N com palavras negativas. Te dei 5 aqui, tá? Então, a gente pode dizer assim, I never have any coffee in the evening, tá? Por quê? Porque a palavra never é uma palavra negativa, tá? Então, aí eu vou usar any e não no, tá? E nem são, ok? Eu nunca tomo café, talvez em português fique feio dizer eu nunca tomo nenhum café, tá? Nunca tomo café de noite, ok? Voltando lá para o nosso material. Bom, e aí, nessa outra parte, eu vou fazer composições, tá? De some, de any e no, com algumas palavras. E eu acho super importante que a gente entenda o que quer dizer, tá? Então, ó, some, se for someone, se for afirmativa, significa alguém. Se for, e a mesma coisa vale para o somebody, alguém. Se for interrogativa, significa alguém. Como será que faço copia e cola no PDF? E se for interrogativa, alguém. Pita, de onde é que você tirou isso? Tirei isso da seguinte coisa. Ó, some significa algum, tanto na afirmativa quanto na interrogativa. Algum, alguma, alguns, algumas. One e body é para se referir a pessoas. Então, alguma pessoa, alguém. Tá? Na negativa, em orações negativas, a gente prefere não usar some. Agora, se eu juntar some mais a palavra coisa, eu vou ter algo ou alguma coisa, tanto na afirmativa quanto na negativa. Se for somewhere, algum lugar, tá? Na interrogativa também, algum lugar. Lembrando que a gente vai usar some na interrogativa para fazer uma oferta ou um pedido, né? E some way, somehow, podia colocar aqui, ó, some way ou somehow, de alguma forma, tá? Então, de algum modo, de alguma forma, maneira, tá? Algum modo, alguma maneira, tá? N, com N a gente tem que tomar cuidado,
Se for afirmativa, any significa qualquer. Então, anyone é qualquer pessoa, qualquer um, tá? Enquanto anybody, lembrando que some, one e body são para pessoas, né? Também significa qualquer um, qualquer pessoa. Na interrogativa, não. Porque se vocês lembrarem, na interrogativa, o N significa algum, alguma, alguns, algumas, né? Logo, a gente vai dizer anyone, vai ser alguém, sim, mesma tradução de some, lembrando que some para interrogativas é oferta ou pedido, né? As perguntas gerais são com N, e anybody significa alguém. Tá? Na negativa, como ele significa nenhum, né? Então, anyone é ninguém. Enquanto aqui, anybody também significa ninguém. Tararara, tá? Anything. Anything na afirmativa significa qualquer coisa. Na interrogativa, algo. Na negativa, nada ou coisa nenhuma. Anywhere significa qualquer lugar na afirmativa. Na interrogativa, algum lugar, ou alhures. E na negativa, lugar nenhum. Anyway, na afirmativa significa de algum modo ou maneira. Na interrogativa é de. Perdão. Na afirmativa é de qualquer modo ou maneira. Na interrogativa é de algum modo ou maneira. E na negativa é de jeito nenhum. De modo algum, de maneira alguma, tá? You know. Então vamos lembrar que o know a gente usa em negativas, tá? Lembrando que tem uma discussão aqui sobre ser afirmativo, mas não vou entrar nessa discussão agora, porque a gente está falando de tradução, tá? Só deixa eu tomar um pouco d'água. Enquanto o no one vai significar a mesma coisa que o N, tá? Na negativa. Ninguém. E ninguém. Nada. Ou coisa nenhuma. Lugar nenhum. Lugar nenhum. E de jeito algum, de jeito nenhum. De jeito nenhum que eu vou fazer isso. Ok? Vamos em frente. Então, chegou a hora dos testes. Não, esse aqui. Tá? E eu vou misturar outros pronomes aqui para a gente poder revisar algumas coisas. Tá? Temos algumas palavras. Many, much, few e little. Tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês, por favor, preenchessem os espaços em branco com a palavra correta. Many, much, few e little. Cara de questão de ACAF. Tá, eu vou tomar um pouco d'água enquanto eu deixo você procurar a resposta. Você encontrar a resposta de A, B e C. Vai lá. Então vamos lá. I have two assignments. Quando a gente está falando sobre essas palavras, eu preciso falar rapidamente para vocês, tá? Posso fazer melhor. Vamos para cá. E vamos fazer uma. Vamos fazer direitinho, fazer uma tabelinha. Aqui, rapidão. Inserir, não. Inserir, tabela. Aqui, tá? Nessa aqui eu vou falar sobre much e many, tá? Porque tem na questão, tá? E eu vou lembrar vocês que o oposto de much é little e o oposto de many é few, tá? Então, lembrando, much é muito, many é pouco. Só fazer isso. Much é muito, many é. Então, much é muito, little é pouco, né? Enquanto many é muitos
e few é poucos. Então vamos lá. Muito, pouca. Enquanto many é muitas e poucas, tá? Eu sei que talvez vocês tenham aprendido que much é usado para contáveis. Perdão, vocês devem ter aprendido que many é usado para contáveis, né? E much para incontáveis, tá? É verdade. Ah, ficou horrível isso aqui. Fica melhor, tá? É verdade isso que você aprendeu. Mas tem alguns detalhes que eu gostaria de trabalhar com vocês, tá? De novo, parece que essa aula é sobre aquelas coisas que a gente já sabia, mas parecia que não sabia direito, tá? Então vamos lá. Eu vou usar much com water, much water, ou little water. Vamos usar much com sugar. E vou usar much com, sei lá, salt. Então, ó, um little. Não é bom que você coloque much salt na comida, né? Olha, eu tô querendo parar de usar açúcar, tô colocando pouco açúcar nas minhas bebidas, né? E eu sempre bebo much water todos os dias, tá? Enquanto many, eu vou usar com a palavra cars, vou usar com a palavra students, vou usar com a palavra people, tá? Por quê? São muitos ou poucos carros, muitos ou poucos estudantes, ou muitos ou poucas pessoas, tá? Mas tem uma diferença super importante entre eles. A gente aprendeu que essas palavras são usadas com contáveis ou incontáveis, tá? É verdade, mas eu quero dar uma outra pitada nessa nossa aula. Se você tivesse que colocar essa palavra aqui, ó, você colocaria com much ou com many? Tenho certeza que você me respondeu much. Much money. Se você tivesse que usar essa palavra aqui, você usaria com much ou com many? Tenho certeza que você colocou com many. Se você tivesse que usar essa palavra aqui, ó, você usaria com much ou com many? Tenho certeza que você colocou essa palavra aqui. Se você tivesse que usar essa palavra aqui, cheese, você usaria com much ou com many? Vou tomar um pouquinho d'água enquanto você pensa na resposta. Tenho certeza que você pegou essa palavra e colocou aqui. Capita. O que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que assim, ó, na nossa língua, eu posso dizer muitos pães. Em inglês, eu não posso dizer many breads. Na nossa língua, eu posso dizer assim, muitos queijos. Mas em inglês, eu não posso dizer many cheeses. Sacou? Por quê? Porque essas palavras money, bread e cheese são palavras incontáveis, ou seja, elas não vão para a coluna do cars, do students, do people e do dollars. Essas palavras são contáveis, tá? Mas o que significa ser contável? E o que essas palavras cars, students, people e dollars têm em comum? Se você olhar, essas palavras são todas plural, tá vendo? Ó, cars está no plural, students está no plural, people, obviamente, está no plural, e dollars está no plural. Okay? Então, o que eu estou dizendo para vocês? É que, no fundo, many e few são usados com palavras que estão no plural, enquanto much e little são usadas com palavras que estão no singular, porque elas não têm uma forma plural. Okay? Então, tá certo a ideia de contável e incontável, mas cuida. Contável e incontável em inglês, não em português. Às vezes a gente aplica a regra em português e não dá certo. Tá? Então, vamos lá. Assignments. Assignments é contável, está no plural, né? A pergunta é, vai usar many, porque usa no plural, ou few? A resposta certa da maioria das pessoas vai ser many, tá? Mas por que não usou few, né? Já que few usa com um plural, lembrando, as palavras que eu uso com many, uso com few, as palavras que eu uso com much, uso com little, tá? Por que não usou? Porque a impressão que eu tenho, tá? Assignments é tipo tarefas, trabalho do colégio, tarefas do emprego, né? Missões, né? É que
A gente não gosta de ter muitas tarefas, muitos trabalhos, muita coisa para fazer, né? E tá vendo aquela palavra ali na frente, aquele to, ele dá ênfase, ele significa demais, né? Eu nunca vi alguém reclamar dizendo, olha, eu tenho pouco tema de casa, por exemplo, né? Então, olha, eu tenho muita tarefa, muita coisa para fazer, tá? Então, I have too many assignments, tá? A próxima palavra é information, que deveria estar aqui, vou até colocar, tá? Não põe no plural. Não me bota S nessa palavra. Information. Não põe no plural, tá? Information, tá? Então, vamos lá. Essa palavra é information, né? Ela não vai plural, logo ela é incontável. A gente vai colocar aqui a palavra much. Much. Por quê? Por causa do how. How much? Quanto, tá? Quanta informação você consegue desse computador, tá? E aí, na próxima, eu vou preferir usar a little, tá? Poxa, mas help é incontável. Legal, não tem essa. E por que não é much? Por causa daquele ali na frente, tá vendo? Ó? Não vou dizer muito ajuda. A pergunta é, posso oferecer um pouquinho de ajuda? Posso oferecer uma mãozinha? A little help. A little help from my friends. Ok? Vamos em frente, então. Vamos para os exercícios agora sobre Samani and No. Those organisms offer danger to human life. 5 segundinhos para você responder a pergunta. Those organisms offer, letra A, no danger. Olha, nenhum perigo para a vida humana, tá? Poderia ser A, tá? Talvez essa questão tenha até, a pessoa tenha até debatido ela, né? Aqueles organismos oferecem qualquer perigo. Não acho, tá? Letra C de Canadá é melhor. Oferecem perigo nenhum. Como seria a mesma coisa com N? Ela deveria ser assim, ó. Those organisms do not or don't offer any danger to human life. Então, para você fazer essa resposta com N, para dizer que não oferecem risco algum, né, você tem que colocar uma palavra negativa. Questão 3. Na questão 3, disse que ela estava certa. Olha, letra A. Alguém disse que ela estava certa, né? Poderia ser letra B. Qualquer um disse que ela estava certa, né? Acho que essa frase seria qualquer um diria que ela estava certa, né? Agora, poderia ser negativa. Aí poderia ser assim, ó. Nobody ou no one said she was right. Ninguém disse que ela estava certa. 4. Opa. Mozart never asked how to compose. Mozart nunca perguntou para ninguém como compor. So, Mozart never asked anyone ou anybody para compose. No é negativa, no é negativa, every não cabe, none é negativa, não cabe. 5. She has, espaço em branco, fine flowers in her garden. Vou tomar um pouco d'água, você responde. She has some fine flowers in her garden. Não any, não not some. A lot, Pita, por que não? Porque faltam of. A lot of fine flowers. E nothing não cabe com flowers. Ficou feio esse off. Também é tu que escreveu? Como é que queria que ficasse bonito com essa tua letra? Ok? E nothing não cabe. Questão 6. Deixa eu só posicionar a questão 6. Vai lá. Questão 6. Why didn't you buy that sweater? Por que você não comprou aquele sweater? Such a good offer. É uma pichincha, uma baita oferta. Because I didn't have money on me. Any money, tá? Por que não é no money?
Porque tem uma negação aqui, ó. I didn't have any money, tá? Se eu quisesse usar no, como ficaria? Aí você diria assim, ó. Because I had no money. Money with me. Questão número 7. Of the lion's friends came to visit him. Tá? Of the lion's friend came to visit. Alguns segundos para você responder. E a resposta certa é some. Alguns. Poderia ser many se tivesse. Tá? Se tivesse many ali, excelente. URGS, questão 8. Vai lá. In the sentence, trees in the tropics don't have rings. The phrase underlined might be replaced by. Essa parte sublinhada poderia ser substituída por qual das opções? Eu vou explicar agora. Se você ainda não encontrou a resposta, pausa o vídeo. Pausa o vídeo. Se você não encontrou a resposta, pausa o vídeo. E aí você continua. Pausa o vídeo em 3, 2, 1. Pausa o vídeo se você não entendeu. A resposta certa é, ó, don't have rings. Então a gente pode dizer assim, ó, they have, as árvores, have no rings, tá? Teacher, por que não pode ser letra D? Porque don't é presente, então, e had é passado, tá? Por isso não pode ser letra D. Por que não pode ser hasn't? Porque as árvores são elas, as árvores somos nós, tá? E daí não pode ser has. Tem uma outra razão, mas não vou entrar nela agora. Então, como são árvores, não pode ser has. Então, E tá fora, B tá fora. Por que não pode ser haven't? Porque haven't, assim como hasn't, agora eu posso explicar a letra E, são verbos auxiliares, não precisa de mais um verbo, tá? Haven't got, haven't produced, haven't mais alguma coisa. Aí precisava de um outro verbo, tá? Por isso, a resposta é a letra A. Ita. Alternativa que corretamente preenche as lacunas 1, 2 e 3 de I met 20 people there. I don't have money on me. Ou you have made mistakes, haven't you? Vai lá. Você pode pausar o vídeo agora, se você ainda não encontrou a resposta, porque eu vou explicar em 3, 2, 1. Pausa o vídeo. Então, I met umas 20 pessoas, tá? Então, letra C tá fora. C, D e E. É some. Então, lembra, some é algum, alguma, um pouco de umas, tá? Porque a gente não tem a possibilidade de usar a ou an, porque people é plural. A próxima é negativa. I don't have any money. Pronto. N. Acabou a resposta. B de Brasil. Ok? E era isso, porque o bocó do professor não colocou. Ah, podia ser. Vamos fazer essa sem as opções. Vamos fazer essa sem as opções? Vamos? Não veio, tá? Então, ó. Trouxe livros, mas sabe onde eles estão. Eles desapareceram. Tarará, trouxe tarará, livros, mas tarará, sabe onde eles estão. Eles, os livros, desapareceram. Vai lá, responde a pergunta. Quer dizer, melhor, pausa o vídeo se você ainda não respondeu e eu explico. Pausa em 3, 2, 1. Então, trouxe o livro. Oração é afirmativa. Livros. Então, oração é afirmativa. Então, na primeira a gente vai colocar assim, ó. Someone ou somebody. Agora não, somebody. Tá? Alguém trouxe alguns livros. Some books. Não any. Bom, poderia ser quaisquer livros. Alguém trouxe quaisquer livros. Tá. Tá? Alguém trouxe alguns livros, mas
nobody, ninguém sabe, ou no one, ninguém sabe onde eles estão. Então a resposta certa é someone ou somebody, some, né? E nobody ou no one, ok? Volta lá para o nosso e-board. Então essa foi a nossa aula do dia 9, é isso? É a data certa? Voltando aqui. Essa é a nossa aula de reposição. Eu não tô... Ah, Pita, tá muito bocó. Parar a apresentação. Aí. Então essa foi a nossa aula do 9 de maio, tá? De 25, fique bem claro que é o ano, sobre pronomes indefinidos e artigos indefinidos. Se quiser material, pede para mim pelo nosso grupo de WhatsApp. Se você está vendo essa aula no futuro, é só pedir para mim. Se for num futuro muito distante, talvez não adiante pedir para mim. Muito obrigado, um abraço, até uma próxima vez. Bye, bye. Opa, tem que parar a chamada, tem que parar a gravação. Ah, parar a gravação. É, parar.